Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Minha Casa Especial. Eu me chamo Michela Madeleine e estou feliz de ver você por aqui. Obrigado por você abrir este vídeo, depois de algum tempo aqui, sumidos, no canal. O canal está um pouquinho sumido aí da mídia, mas é por algumas questões, algumas situações. Mas eu estou tendo um pouquinho mais de tempo, para me dedicar mais ao canal. E eu quero compartilhar algo com vocês, que eu acho que pode edificar muito a vida de vocês. É um testemunho. O que eu quero contar para vocês, que eu não posso deixar de compartilhar, é que assim, como muitos já sabem, muitos conhecem o nosso canal aqui, até tem aqui no meu canal um vídeo que mostra, a minha rotina, de idas e vindas, de busca no colégio e tal. Então, meus 3 filhos, o Wesley, que é o especial, que é o autista, estava estudando numa escola, o do meio, o Samuel, estava estudando em outra, e o meu caçulinha estava na creche. Então, era em 3 lugares que eu tinha que passar, que eu tinha que ir e voltar, mas graças a Deus, depois com o tempo, Deus, ajeitou as coisas assim para que uma mãe me ajudasse, a mãe do colega do meu filho me ajudasse. Então ela levava, eles, e eu buscava, então aquela rotina de 3 escolas era só mais na volta. E assim, o que aconteceu, ano passado, quase final do ano passado, o meu filho do meio, eu consegui vaga, por meu filho do meio, na mesma escola que o meu mais velho, estava no 9º ano, que agora está no ensino médio, está no 2º grau, está numa escola estadual, é muito boa a escola, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo que eu quero gravar com vocês, para contar para vocês como é que está sendo a experiência do meu filho autista nessa nova escola, como é que foi a adaptação e tal. Quero também contar para vocês como é que tá sendo a experiência com o canabidiol, que já faz 4 meses que ele tá tomando. Quero contar para vocês também, mas isso aí eu vou deixar para um outro vídeo. Quero contar mesmo, essa bênção, essa experiência que eu tive, de fé também, milagre, que assim, no meu mais velho se formou, e daí eu consegui vaga pro meu do meio para a mesma escola. Então eles ficaram um pouquinho tempo assim estudando na mesma escola, que é fundamental, do município, a escola municipal. E chegou a época de cadastrar, de fazer a matrícula, de fazer as inscrições, para o designo das escolas do primeiro ano, do meu pequeno, para ingressar no primeiro ano na escola fundamental. E aí eu tava assim, naquelas assim, na fé, tomara, que eu consiga, que ele consiga no mesmo colégio, que o irmão dele e tal. E era uma escola que eu queria mesmo deixar os dois ali, que é uma escola muito boa, eu já tinha um vínculo ali com a diretora, com os professores ali, com a direção, com a orientação, já tinha um vínculo ali. Então para mim seria ótimo, naquela escola. E como o irmão do meio, o Samuel, estava já estudando lá, então seria mais fácil, porque eles dão prioridade para os irmãos estudarem no mesmo colégio. Aí fiz as inscrições, tudo, e fiz em janeiro, porque em dezembro era para as crianças que estudavam no município, direto das creches do município. E o Emanuel estava estudando numa conveniada pela prefeitura. Não era direto pelo município, pelas creches do município. E o que aconteceu? Eu fiz essas inscrições em janeiro e os do município já fizeram as inscrições direto na escola, que foram designados. Já foram lá na escola, se inscreveram, já fizeram a matrícula, tudo em dezembro. Em janeiro, ele foi designado, então, para a mesma escola do meu filho. Graças a Deus, louvei a Deus por isso. Eu achei maravilhoso, assim, os dois estudando na mesma escola, para mim era maravilhoso. Para quem fazia correria, de 3 escolas, para mim foi maravilhoso, a experiência. E eu queria mesmo, ele queria muito, o Emanuel queria muito estudar ali, e eu fiquei muito feliz por ele.
Só que assim, ó, aconteceu que quando eu fui fazer a matrícula na escola, porque o meu do meio estuda de tarde, né? Ele estuda de tarde e meus filhos sempre estudaram de tarde, sempre. Então, quando eu fui fazer a matrícula do meu mais novo, pro primeiro ano, quando eu cheguei lá já não tinha mais vaga pro turno da tarde. Não tinha mais vaga. E eu assim, meu Deus, né? O que adiantou colocar na mesma escola se um vai estudar de tarde, outro de manhã, e aí o outro também vai estudar de tarde, o autista, né? O Wesley vai está estudando de tarde, né? Ia estudar de tarde também. Ia ficar aquela correria, né? De eu levar um de manhã, daqui a pouco tem que ir lá pegando meio-dia, daqui a pouco volta pra casa, dá almoço, ia ser uma correria só. Eu sei que tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que têm os filhos em turno diferente, e se dão e acham tranquilo, mas eu não, pra mim não ia ser tranquilo, ia ser uma correria, ia ser assim, olha, um estresse total. E eu, meu Deus, aí se, por quê? Por que eu não tinha conseguido de tarde? Porque os pais das crianças que vieram do município, quando foram inscrever os seus filhos, matricular os seus filhos na escola, todos eles escolheram, só tinha uma turma, parece que é duas turmas de manhã e era uma turma de tarde, né? Dois primeiros anos de manhã e um primeiro ano de tarde. E aí todos escolheram praticamente de tarde e não tinha mais vaga para de tarde, só tinha vaga para de manhã. Os pais que foram designados ali, né, escolhendo para de tarde. Só que na época, assim, eu achei um absurdo, gente. Eu achei um absurdo porque, assim, olha, eu acho que, né, tinha que ter tinham que saber separar, né, tipo assim, dar tantas vagas para quem veio do município de tarde e tantas vagas para quem veio da conveniada, deixar assim separado, já deixar organizado, ó. Quem veio da conveniada também tem direito de escolher de manhã ou de tarde, então teria que ter aquele, né. E eu fiquei indignada na época, assim, claro, né, não fiz na UE, não sou assim de fazer fiasco, não sou de fazer nada, né. Mas eu disse assim, não, eu vou conseguir, em nome de Jesus, eu vou conseguir o meu filho para de tarde, não, eu não posso, daí eu falei com a orientadora nas férias, né, fui incomodar elas no WhatsApp, né, comentei com elas, olha, eu preciso e tal, e elas sabiam da minha situação, conhecem a minha situação, né, e senão a gente vai fazer o possível e tal, né, e vou contar bem rápido aqui para vocês, para não deixar o vídeo muito grande. Então, eu não perdi a minha fé, eu disse assim, não, eu vou conseguir de tarde pro meu filho em nome de Jesus, eu vou conseguir. Até falei para as meninas da portaria, né, que ficam ali, né, na portaria da escola ali, né, as guardinhas da escola, eu falei para elas assim, olha, eu até comentei com elas assim, olha, se vocês verem alguma troca, alguém assim que queira trocar de turno e tal, né, vocês falem para mim ou comentem comigo que eu venho aqui correndo para trocar com essa mãe para de tarde. Só que não aconteceu isso aí, sabe? E nem precisou, sabe? Porque eu falei para elas, olha, você vai ver que eu vou conseguir o meu filho para de tarde. Vocês vão ver, Deus vai fazer milagre e eu vou fazer. E meu filho vai estudar de tarde junto com o irmão dele. E eu fui para oração, fiz um propósito com Deus. E também pedi oração, né, nos grupos da igreja onde eu congrego, pedi oração para algumas pessoas, pedi oração, me ajudem em oração, eu preciso que o meu filho estude de tarde, para mim de manhã não vai ser fácil, vai ser muito difícil, vai ser uma correria e tal, e aí o que aconteceu, daí o tempo passou, foi indo ali e tal, e eu, ai meu Deus, e nada, né, e daí... Até que foi quando eu fui lá conversar, em 3 de fevereiro, né, a direção voltava, né, a trabalhar, e eu tava lá de manhã, já 3 de fevereiro, e eu fui lá falar com a diretora. Falei com a diretora e disse assim, olha, coloca o meu filho, dela disse assim, eu vou colocar o teu filho aqui, né, e era o primeiro da lista para troca para turno, troca de turno, né, e aí eu já fiquei um pouco mais descansada. E aí o que aconteceu? Eu fiquei assim, né, seja o que Deus quiser, seja feita a tua vontade, Senhor, se o Senhor, né, se tá dentro do teu propósito, que o meu filho estude de tarde, ele vai estudar de tarde, eu sei que o Senhor vai mover os céus, e ele vai estudar de tarde, em nome de Jesus, eu creio.
E tá aí, daí, sabe assim, a gente tenta descansar em Deus, mas a gente fica meio assim, sabe o que é o ser humano, né? A gente é falho, a gente fica assim, ai meu Deus, fica aquele medinho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha descansado em Deus, estava descansando no Senhor. E disse assim, não, Deus vai mover, Deus vai mover. E, Senhor, eu vou contar esse testemunho, né? Fiz um voto com o Senhor e também vou contar esse testemunho, né? Para quem, né, precisa, né, ser edificado com esse testemunho. E quero dizer a vocês que no último, sabe aquele assim, ó, no 45 minutos do segundo tempo ali, faltava... Daí, naquelas semanas do calor intenso, aqueles calores, a escola ia começar uma semana antes, começou uma semana depois, por causa do calor intenso, né, de mais 40 graus, aquela semana terrível de calor. E aí eles adiaram, né, para as crianças não passarem mal na escola e tal, né, e daí assim, tá... É nessa semana, nesse meio tempo que eu sei que Deus vai mover. Deus vai mover, que eu sei, eu sinto isso. E continuei confiando, né? Porque até ali nem nada da diretora me chamar, de chamar ali no ar, só apareceu aqui uma vaga pro turno e tal, pro turno da tarde e tal, e nada. E tava quase na hora de começar as aulas. Até que faltando, agora não lembro, mas acho que tava já quase no final da semana e começava já na segunda-feira, segunda ou terça-feira, uma coisa assim. De manhã eu recebo a mensagem da diretora. A diretora também muito querida, maravilhosa essa diretora, né? Tá fazendo, né, muitas coisas boas na escola e tudo, nossa, em pouco tempo assim que ela assumiu a direção, assim, ela tem feito muita coisa na escola, assim, né? Então, ela mostra trabalho, né? Ela tanto assim cuida como na parte do aluno, também como a parte da escola, né? Que não adianta só cuidar, né, os alunos e não cuidar da escola também. Então, ela, né, tem assim aquele zelo pela escola, pelos alunos. Então, ela me chamou assim, olha, tu era, né, mãe, né, você queria mesmo, né, para de tarde, qual turno mesmo para de tarde e tal? Disse, né, para de tarde e tal. Não, é que surgiu vaga aqui para tarde. Você quer essa vaga? Sim, meu Deus, eu quero essa vaga, eu quero, meu Deus do céu. E eu disse, Jesus, obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus. Só que eu descobri que tinha muitas mães, muitos pais que queriam também vaga para de tarde. E eu disse assim, meu Deus, né, eu vou competir com muitos pais, mas eu fiquei confiando em Deus. E, sabe, através disso, através das minhas orações, através também de orações dos pais, quem sabe, né, tem pais, não sei, que oraram, não sei, né, ou tiveram fé também que iam conseguir a vaga para de tarde. E eu descobri depois que a diretora fez um esforço enorme para colocar mais um primeiro ano à tarde para encaixar ali as pessoas, os alunos, os pais que queriam de tarde. Então até ali não tinha 2 primeiros anos à tarde. E agora tem 2 primeiros anos à tarde. E aí meu filho foi para tarde. Então eu sou grata eternamente ao Senhor. Então o que eu quero dizer para vocês, né? Que vocês não percam a esperança. Se o que parece impossível para Deus é possível. Nada é impossível para Deus. E hoje, né, eles estão estudando, vão junto para a escola, eu levo no mesmo horário, busco no mesmo horário, é maravilhoso, assim, né? Depois levo o meu outro guri também pro colégio, ele entra um pouquinho depois, né? O autista, então Deus encaixou tudo ali, mesmo eu não merecendo, ele é fiel, mesmo eu sendo infiel muitas vezes com ele, mas ele continua sendo fiel, e o que foi a fé, foi através da fé, né, e crer que Deus pode todas as coisas. E para mim parecia impossível, estudar de tarde. Ele ia estudar de manhã, porque eu não queria assim, ele começar de manhã, mas quem sabe com o tempo, né, surgiu uma vaga e tal. Porque eu não queria que ele pegasse vínculo com os coleguinhas da manhã, com a professora, e depois tem que estar trocando. É ruim, né? É um pouquinho ruim isso aí. Apesar que criança se adapta rápido, né? Mas, assim, as típicas, né? Porque a criança atípica, elas, né, é ruim. Quando é essa questão de mudança, de rotina e tal. Mas, sem mais delongas, para não demorar muito aqui, eu quero dizer para vocês, quando vocês acharem algo impossível
que vocês acham assim que não tem saída, ou que não tem solução, ou que não dá, né? Não foi como eu queria ou tal. Confia no Senhor, né? Faz propósito com Deus e entrega nas mãos do Senhor, entrega, que Ele vai te dar vitória. E eu recebi essa vitória e eu decidi compartilhar esse testemunho neste canal aqui, né, que como se chama Minha Casa Especial, né, então é referente à nossa família, é referente, assim, uma vitória, né, da nossa casa, da nossa família, e também, esse canal também é um meio de propagar, né, o evangelho, né, apesar que agora eu não estou mais fazendo vlogs, essas coisas assim, então, eu quero mais compartilhar experiências com vocês aqui neste canal. E também vou compartilhar a experiência, como está sendo a experiência do Wesley, né, no ensino médio. E também, né, como está sendo a experiência do canabidiol. Ok, gente? Então é isso aí, que Deus venha abençoar a sua vida. Obrigado por assistir até aqui, né? E enquanto a gente às vezes fica um pouco sumido aqui, né, vão olhando os outros vídeos, né, que a gente tem muito vídeo legal aqui no nosso canal. Então é isso aí, tá? Que Deus venha abençoar a sua vida. E até o próximo vídeo!